Oi, boa noite. Estou esperando a doutora Perla entrar com a gente. Nossa ideia hoje é falar sobre como que está acontecendo a ICSIS no BH, porque a doutora Perla trabalha já há anos com o Quarta-Milha, trabalha há anos com o Manga Larga e a partir do ano passado que ela entrou forte no Brasileiro de Pismo. Então eu gostaria de saber dela o que ela está achando de trabalhar com a gente. E vamos aguardar, né? Agora ela deve entrar. E aí eu aceito ela aqui agora. Ah, apareceu. Vamos lá. Vamos lá. Por que nós estamos entrando? Não é ela. Vamos aguardar a doutora Perla. Entrou. Não é ela que está entrando. Tem mais gente pedindo, solicitando para entrar na live, mas eu só posso colocar uma pessoa, então estou aqui aguardando a doutora Perla entrar. Vamos lá. Agora. Oi, Perla. Não entrou ainda. Uma hora vamos conseguir. A velheira é uma coisa triste, porque a gente não consegue fazer as coisas funcionarem. Vamos ver se conseguimos. Vamos lá, doutora Perla, já está me vendo de novo. Vamos ver, ela ainda não pediu para entrar. Estou com cabelão. Alguém já me perguntou se eu estou com cabelão. Bom, o que a gente vai falando nesse inteirinho? Ano passado, a gente entrou junto com a In-Vitro num projeto para utilizar umas pouquíssimas palhetas que eu possuía do Chaco Blue e nós tivemos um sucesso absoluto de resultados. Então, a In-Vitro conseguiu ir além das nossas expectativas. A doutora Perla conseguiu fazer coisas inacreditáveis para nós e a gente teve um aproveitamento enorme dessas palhetas. Os clientes todos estão com seus embriões, na grande maioria. E, opa, acho que agora vamos conseguir. Sim. Aí, agora vai. Doutora Perla entrando. Agora vai. Yes! Oi, Perla! Yeah! Velheira é uma coisa incrível. Agora vamos lá. Nossa, meu Deus do céu! Eu e a tecnologia, nós estamos no namoro, mas a gente não consegue firmar esse relacionamento. Pois é, estou na mesma que você. Tomei umas bofetadas aqui de direita, de esquerda, mas agora o negócio não. Vamos lá, Adri. Já tem um monte de gente pendurado aqui, então vamos lá. A pergunta inicial é: o que é que você achou de trabalhar com a raça BH, uma vez que todo esse tempo você trabalhou com manga larga, com Quarta-Milha, esse pessoal já está bem mais avançado nessas coisas, né? Eles já estão há 200 anos fazendo isso, e o BH, nós somos tudo muito clássicos, né? Então ficamos nesse nheco-nheco. E só agora que finalmente entramos né? Na ICSIS com toda a força, inclusive com a clonagem. Acredito que você já deva estar começando a fazer de cavalo BH também. Sim, mas você sabe, Dri, que assim, parece que as outras raças estão muito mais evoluídas ou mais na frente na tecnologia, como você falou, mas é engano seu. Porque, na verdade, a grande vantagem da raça BH, uma das grandes vantagens, é que, por ser uma raça internacional, é uma raça que já tinha esse conceito do embrião de ICSI, de comércio de embrião vitrificado lá fora, de venda de sêmens por valores altíssimos por palheta, né? Como é o caso do Chaco Blue, que, enfim, não era tão fácil comprar no Brasil, né? Não era tão fácil usar no Brasil pelas técnicas convencionais, mas já existia a cultura, o comércio de palhetas para ICS, então era algo mais familiar. As outras raças, né? O quarto de milha também, mas nas outras raças, com exceção do quarto de milha e do BH, é um pouco mais difícil, porque a gente tem que realmente trazer a cultura da ICS, entender, explicar o que é a produção in vitro de embriões, né? Então, teve essa facilidade. E, assim, trabalhar com a raça BH foi muito gratificante. É muito gratificante. Assim, além de fazer grandes amigos como você, né, na raça, além de ter sido super acolhida nessa raça,
é uma raça que tem um valor agregado por animal considerável. Então, Sim. a biotecnologia é muito bem abraçada quando você tem um valor comercial desses animais maior do que a média das outras raças, né? Fica mais fácil você absorver uma biotecnologia que tem um custo agregado mais alto, óbvio, Claro. mas que te traz um resultado que o custo-benefício é interessante, né? É verdade, porque o que acontece é exatamente isso. Essa folia, não só o Choco Blue, outros cavalos importantes e caros que hoje com a importação está muito complicado de fazer e as pessoas acabaram que tinham essas palhetas aqui no Brasil já, então esse sistema está funcionando muito bem. Ano passado a gente fez esse projeto com essa palheta, né, carésima do Chaco, que hoje em dia já não tem lugar nenhum, mas existe com outros cavalos. Os criadores estão fazendo com Corneto Obolensky, estão fazendo com... a gente vai lançar o de arado, que eu também tenho 3 palhetas agora, e o sêmen também não tem mais então, no Brasil. Isso que eu queria falar um pouquinho sobre o de arado. Deixa eu só te falar uma coisa, Adri, interrompendo aqui 2 pessoas super expertas em tecnologia, né, na tecnologia da informação. Nós divulgamos que a transmissão seria do Aras FB e da clonagem. Eu entrei pelo meu Instagram pessoal. Eu vou sair, entrar pelo Instagram da clonagem rapidinho, porque tem muita gente aguardando pelo Instagram da clonagem. Tá bom, e então aí, vai e volte. Então, você vai receber outra solicitação da in-vitro-clonagem e você me aceita, please. Espera aí, é um minutinho, tá? Um minutinho. Vou sair e entro pelo outro. Beijo. Peraí. Beijo. Então, para variar, a gente apanhando terrivelmente da capacidade de fazer as coisas aqui na internet. Vamos lá de novo. Agora não. Agora entrou, não. Ainda não. Vai ter que entrar pela in vitro clonagem. Então, o que acontece aqui, nós estamos também lançando outros sêmens, né? Que vai ser o de arado, existem outros criadores que estão lançando outros sêmens para fazer esse procedimento também. E a nossa ideia... agora acho que vai. Por que não vem? Não, ela ainda não veio. Não. Agora ela veio. Veio. Agora veio. E tá indo muito bem. Então, o que a gente quer falar com a Perla? Pronto. Agora sim, no Instagram correto. Tá bom. Agora no Instagram correto, senão ia ser injusta com as pessoas que querem acompanhar do Instagram da in-vitro-clonagem. Ouvindo as minhas obras aqui. Bom, então vamos lá. O que eu queria dizer com relação ao que a gente fez no ano passado. O projeto Choco Blue, a gente fez uma coisa meio que a gente imaginou que não ia... Eu achei que eu não ia conseguir segurar, mas no final a gente conseguiu fazer a coisa andar. Eu tive que juntar você para fazer as ICSIS, um monte de central para arranjar as receptoras e conseguir implantar. E o sêmen, né? A gente disponibilizar o sêmen e organizar todo mundo para entender como que todo esse procedimento que para a maioria dos criadores era novo. Então, eu fiz um trabalho de formiguinha, falando com toda essa gente, e aí foi entendendo, foi entrando em contato com você, e aí você também esclareceu todo mundo. E, bom, grandes áreas, como Aras Agromen, Aras Império Egípcio, todo mundo trabalhou com a gente e todo mundo teve resultado. Então, para o próximo ano, eu acho que a gente vai ter agora, para a próxima temporada, mais gente, mais sucesso, né? E eu queria que você me dissesse quantos embriões, quantos ossos você já aspirou até hoje, não importa quanta raça, quantos embriões você fez e quantos outros estão nascendo? Qual é a tua estatística? Eu sei que é imensa. Então, Rodrigo, na verdade, assim, ó, a in vitro clonagem, né, que era uma empresa que trabalhava essencialmente com clones, ela entrou nesse mercado da ICSI recentemente, fazem só 4 anos. Praticamente nos primeiros 2 anos foi de desenvolvimento da tecnologia mesmo. Assim, no primeiro ano nós tivemos 4 prenheses, no segundo ano nós tivemos 13 prenheses, no terceiro ano nós tivemos mais de 200 e esse ano foram 400 e poucas. Então, assim, hoje são 3.053 éguas aspiradas. Madre Teresa.
São quase 16 mil ócitos, são 1.000 prenheses realizadas pela técnica de ICSI, mais de 1.000 prenheses, 1.030 e poucas. Nós estamos com 700 embriões congelados, 700 embriões vitrificados por ICSI. Por e tem... nossa, é muito embrião vitrificado. E mais de 200 potros nascidos já pela técnica de ICSI, que nós estamos rastreando, inclusive. Então, nós estamos fazendo um trabalho de tracking mesmo, de rastrear o nascimento desses potros, saber se nasceram bem, saber se nasceu macho, se nasceu fêmea. Claro. E aí, já abrindo um parênteses, que nós tivemos uma gratíssima surpresa, que foi entender e descobrir que, contrariando todas as publicações ou estatísticas que estavam acostumadas, aí tudo que a gente lia de ICSI, internacionalmente falando, mostrava uma tendência de nascimento de mais machos. E o que aconteceu com o nosso laboratório foi que desses 200 partos rastreados, nós tivemos 64% de nascimento de fêmeas. Nossa. Contra 36% de nascimento de macho. E isso deu uma diferença estatística significativa, assim, pezinho lá, menor que 0,1, baixinho, que inclusive rendeu um paper, uma publicação que nós iríamos apresentar agora no Congresso na Itália, infelizmente foi cancelado. Mas, assim, isso nos deixou muito, muito surpresos. E não foi algo que nós propositalmente fizemos. Na verdade, nós encontramos isso, que começou assim, um cliente ligava e falava, mas nasceu fêmea. Outro também, eu falei, opa, tô com uma leve impressão que está nascendo mais fêmea. Vamos fazer um rastreamento. E aí, quando nós levantamos os dados, nós chegamos nesse número que nos deixou muito felizes. E aí nós voltamos no processo, visitamos o nosso processo e entendemos por que nós estamos produzindo mais fêmea, né? Então, a ideia é que cada vez mais a gente consiga melhorar essa receitinha aí e levar essa tendência de fêmea cada vez mais para longe dos nascimentos aí dos machos. Nossa, e é claro que isso é um absoluto segredo de mercado. Você não vai contar para ninguém o que é que você descobriu. Que provavelmente era na Itália lá, os italianos lá que são os originais devem estar desesperados para descobrir o que aconteceu. Inclusive, o grupo dele é um grupo que tem mais nascimento de macho do que de fêmea. Sim, toda a Europa, né? Então... é uma das pessoas que faz com muita eficiência, com muito resultado, enfim, é uma referência para a gente, inclusive. Mas tem isso. Então, assim, foi muito bom. Realmente foi uma surpresa muito boa a gente ter mais fêmea. Então, assim, hoje os números são consistentes, são números robustos, né? Hoje a gente tem, com esse número de 1.000 prenheses de ICSI, é uma coisa que quando a gente até conversa e fala com outros laboratórios, a gente entende que o Brasil, como quase tudo que ele se propõe a fazer, né? Quando vem num volume surpreendente e robusto. Então, assim, hoje a gente realmente tem um número consistente para poder falar com segurança sobre resultado, sobre vantagens, sobre riscos, né? Então, isso realmente deixa a gente muito feliz. E a grande alavancada, assim, o grande ponto de mudança da ICSI no Brasil para a gente, enquanto laboratório, foram os projetos com os cavalos, né? Então, eu digo que, assim, quem, de certa maneira, apadrinhou a ICSI no Brasil foram esses cavalos que, através de pessoas visionárias como você, né, entenderam o propósito real da ICSI, né? Porque a ICSI ajuda a fêmea, sem dúvida a ICSI ajuda as fêmeas, né? Éguas que não produzem mais embrião porque já estão velhas. Nós fizemos um levantamento essa semana e a produção de embrião das éguas por idade, quando a gente avalia, ela só começa a cair nas éguas com mais de 20 anos. Então, quando a gente fala numa égua velha para transferência de embrião convencional, por exemplo, 15 a gente sabe que acima de 15, 16 anos já começa a cair resultados, já começa a cair performance reprodutiva. Na ICSI, realmente a idade passa a ser um problema quando essas éguas estão com mais de 20 anos. Então, a gente tem uma janela um pouco maior para trabalhar com as éguas mais idosas, né? Então, se você
Desculpe. Fora que em várias aspirações você consegue muitos embriões, então você não precisa nem aspirar tanto essas éguas. Né? Sim. Tá aí uma das vantagens da ICSI, né? Quer dizer, você pode, de repente, com uma aspiração, produzir o embrião que você tanto queria, ou os embriões, dependendo da égua, né? Que a gente já sabe hoje que isso é um resultado muito individual. Então, você não precisa mexer tanto com as éguas, por exemplo, que estão em competição. Então, né? Então, um ponto, éguas que estão em competição. Você não precisa ter aquela coisa de palpar todo dia, induz, dá prostaglandina, faz HCG, insemina. Então, de repente, ela vai participar de uma aspiração em um dia no mês, e aquele um dia no mês pode te render o embrião que você queria, né? Dois, então. 10. Exatamente, exatamente. Você tem o problema das éguas velhas, você tem as éguas que não respondem à transferência de embrião mais convencional por um problema de útero, por um problema de cérvix. Então, tudo isso você consegue, através da aspiração folicular e da ICSI, burlar, né? Todos esses problemas, você consegue desviar desses problemas. Porque a gente vai direto no ovário, nós vamos diretamente aspirar esses folículos. Então, qualquer problema que essa égua tiver em oviduto, em útero, em cérvix, Imagina! Né? Agora, qual é o grande propósito da ICSI? Ok, a ICSI ajuda as éguas nesse sentido? Ajuda. Mas quando a gente pensa no macho, quando a gente pensa no cavalo, por exemplo, como o Chacoblu, né? Que é um cavalo que tem um sêmen de fertilidade razoável, né? Que tem um custo elevadíssimo por palheta. O cavalo morreu! Um cavalo que tem um sêmen finito, é uma quantidade que morreu, o que tem de palheta uma hora vai acabar, né? Então a gente precisa fazer isso render o máximo possível. Quando o nosso olhar vai para o garanhão nesse sentido, a gente entende o real e o principal propósito da ICSI, que é quando você percebe que você precisa só de um espermatozoide viável, só de um espermatozoide bom, vivo, para ser injetado dentro de cada óvulo, e que 1/10 da palheta, que é o que nós vamos usar, né? No dia da ICSI, lá nós vamos cortar 1/10 da palheta. Que esse 1/10 da palheta, ele tem milhares de espermatozoides, você começa a entender que você realmente pode, no mesmo dia, fazer a injeção ou produzir embriões de múltiplas éguas, utilizando o mesmo pedacinho da palheta, como você diz aí, a raspadinha da palheta, né? É verdade, e foi o que a gente bolou, né? A gente junta um grupo de 10 éguas toda vez, coloca nas centrais, manda toda a equipe de aspiração lá, aspira todo mundo, e aí você tem lá 100, 200 ossos, sabe Deus quantos ossos cada égua dá? Teve égua que deu 1 e teve égua que deu 17. O 1 pegou e a 17 não pegou, isso é tudo individual. O cara da 17 estava fazendo empréstimo no banco e no fim não deu. E o já saiu chorando. Que disse, puta, paguei uma grana para aspirar um óssito, cara. Deu o embrião do cara. Então, assim, tem que tentar, velho. Não tem o que fazer. Exatamente. Você resumiu o que é a ICSI, Dri, porque falando um pouquinho de resultado, né? Agora, com 3.000 éguas aspiradas, a gente tem um N médio que dá um bom parâmetro para a gente, né? Hoje, a média do laboratório está em 5 oócitos por égua, tá? Agora, o desvio da média é muito grande. Eu falo que é uma média mentirosa no sentido assim, que o desvio é muito grande. Tem égua que dá 1 ócito e teve égua outro dia, foi um recorde aí, que conseguiram 22 ócitos de uma égua numa única aspiração. Então, o desvio da média é muito grande, mas nós trabalhamos uma média de 5 ócitos. E nós temos uma média de produção de embrião sobre todos os ócitos que chegam no laboratório de 20%. Então, nós estamos falando que 20% de 5, nós estamos falando uma média de 1 embrião por aspiração por égua. De novo, é uma média que tem um desvio grande da média, né? Temos éguas que estão há 4 anos no programa de ICSI que ainda não deram embrião. E temos éguas que numa única aspiração nos deram 5, 6 embriões. E o cara que deu um empréstimo no banco. O cara deu um empréstimo no banco, mas está feliz da vida. O cara tá já preparando, mas ele vendeu a mãe, vendeu o filho, vendeu o carro, tá lá com todo aquele monte de embrião implantado.
Exatamente. Então, assim, Dri, a gente vê que realmente, assim, indivíduo a indivíduo, égua a égua. Agora, uma coisa é fato, isso se repete. Sim. Então, por exemplo, né, como nas suas éguas, nós já sabemos quais são as mocinhas que nós vamos aspirar e batata, vai dar embrião. A gente sabe que aquele óvulo vai converter em embrião. E nós também sabemos quais são as éguas que vão ser mais difíceis de converter esses ossos em embrião. Nós sabemos isso. Então, assim, realmente é uma variação individual, mas é uma variação que tende a se repetir. Então, a gente começa a entender qual é o comportamento dessas éguas no programa de aspiração, no programa de ICSI, né? Agora, sim, participar do projeto Chacoblu, né? Fazer o projeto Chacoblu foi algo para a gente, foi icônico, é icônico. Eu sempre uso o exemplo do Chacoblu em todas as minhas palestras. Que legal. Entender o potencial da ICSI. O que você fez com o Chacoblu aqui, o que você tem feito com o Chacoblu no Brasil, é algo assim que realmente transformou, né, o mercado do cavalo de pismo, transformou o potencial dos potros que vão nascer no Brasil, porque até então, quem é que conseguia usar Chacoblu pelas técnicas convencionais? Você acha que eu ia botar uma palheta de 30.000 euros dentro de uma égua? Mas, olha, imagina se essa égua não pega, eu me suicidava num pé de couve, né? Eu não ia me matar a tiros. Então, o quê? Você jogou 30.000 euros no lixo, na privada, tocou a descarga. Quer dizer, jamais, estava lá guardada ad eternam, porque jamais eu ia ter coragem de usar. Exatamente. Então, assim, aí que se trouxe essa possibilidade de usar um cavalo como o Chacoblu. E trouxe a possibilidade de qualquer um usar esse cavalo, porque passou a ser uma cobertura acessível, passou a ser um valor que é acessível a qualquer criador de cavalo de salto. Então, assim, é uma democratização da genética, sem dúvida. Então, acho que esse é algo quando a gente para e avalia, analisa, fala, uau, né? O que vai nascer de Chacoblu, que nível de cavalos de salto nós vamos ter no Brasil nos próximos anos, né? Então, isso é uma coisa que deixa bem feliz. Saindo do Chacoblu, a pessoa compra a palheta, se ela tiver a sessão para fazer ICSIS, ele vai comprar uma palheta e vai fazer 10 raspadinhas em todas as éguas dele, se quiser botar, né? Claro que não. O cavalo não se aplica a todas as éguas do cara, que nem a minha. No meu caso, eu tenho 14 éguas e tem só 3 que se aplicam ao saco. Mas o resto as pessoas, eu compro a palheta do Chimbiquinha e, pô, vou lá na Perla e pronto, resolvo minha parada, faço 2 aspirações no ano, me encho de embrião e vou resolvendo minha temporada com calma e tranquilidade, pô, quando eu tiver água boa, quando a temperatura for boa, quando chover, quando o meu pasto crescer. Você não fica naquela panicada de, meu Deus, as éguas vão abortar, não tem onde pôr. Não, a vitrificação é uma realidade. Aqui, ó, minha estatística do Chaco do ano passado, 65% dos embriões implantados que nós tivemos continuam, estão andando, né? E pegaram vitrificado e fresco 50-50. Tanto faz, os dois pegaram exatamente na mesma proporção. Então, se a pessoa vitrificar ou se a pessoa implantar fresco, tudo dá certo, igual. Então, a gente tem um jogo muito grande para a pessoa poder se adaptar, arranjar a égua, arranjar a receptora, esperar chover, construir a cocheira, sei lá o que o cara quer fazer, mas está lá, o embrião está lá esperando o freguês. Isso foi uma... Quando nós começamos com a ICSIDRI, nós não tínhamos um protocolo de vitrificação tão eficiente. Nós congelamos desde o começo, mas nós utilizávamos um protocolo de congelamento dos embriões que a In Vitro utilizava no passado, né? Mas era um protocolo que vinha do bovino, enfim, era um protocolo bem tradicional. E nós vimos que o resultado de prenhez era muito abaixo dos embriões frescos. E aí nós falamos, não, nós temos que ir atrás, porque nós sabemos que na Europa o embrião vitrificado tem a mesma taxa de prenhez do que o embrião fresco. Então, se isso acontece lá, nós temos que fazer acontecer aqui também. E aí nós desenvolvemos um novo protocolo de congelamento de embriões, que a gente chama de vitrificação, porque é um protocolo de congelamento rápido, então ele congela o embrião, por isso vitrificação, porque ele vira quase um vidro, né? E aí, as primeiras rodadas com esses embriões,
nos mostraram uma taxa de prenhez desses embriões vitrificados de 71% contra 68% que nós tivemos dos mesmos embriões. Nós fizemos uma rodada, até foi o Eduardo Onói lá, o Duda, que foi super parceiro. Nós aspiramos um monte de égua dele, metade dos ossos de cada égua, da mesma égua, para não ter o efeito indivíduo, metade dos ossos ia para embrião fresco, metade a gente vitrificou. Nós desvitrificamos e transferimos. Os frescos tiveram 68%, congelados 71%. Ou seja, não deu diferença estatística. E o que acontece? Quando você tem um embrião vitrificado, você está com ele lá guardadinho, como você falou. Aí, hoje, eu vou controlar minhas receptoras. Eu tenho uma receptora que está top. O creme de la creme. Eu falo, hoje, eu gostaria de ter um embrião para colocar nessa égua, porque eu sei que ela vai emprenhar. Então, eu descongelo o embrião sabendo que eu tenho uma boa receptora, né? Então, assim... Aí que eu troço na mão, gritando, né? Exatamente. Quando você não tem um protocolo de vitrificação, quando você só tem embrião fresco, às vezes você tem 10, 15 embriões para transferir num dia só, nesses projetos, né? Que você aspira 10, 15 éguas num dia só. Você vai ter 10, 15 embriões num dia só para transferir. E nem sempre você tem as 15 éguas maravilhosas, né? E você tá com o embrião ali, você precisa colocar. Então, assim, muita gente pergunta, fala, poxa, parece que o meu embrião vitrificado tá dando uma taxa de prenhez melhor do que o fresco. O congelamento está melhorando o meu embrião? Não, não está melhorando o teu embrião. O que está acontecendo é que você só está descongelando esse embrião realmente quando você tem uma boa égua receptora, né? Então, assim, a vitrificação veio para ajudar não só nisso, como também no mercado. Hoje, já existe uma demanda, já existe um comércio e uma procura por embriões vitrificados, como acontece na Europa. Eu acho que isso vai ser uma tendência no Brasil, Dri. Eu não sei qual é a tua opinião como criadora, mas eu vejo uma tendência das pessoas começarem a comprar embriões vitrificados, sem garantia de prenhez, mas entendendo que isso vai dar aí ao redor de 65% a 70%, e comprando e pagando por isso, né? 65%, 70% que é a tua estatística. Tecnicamente, ele tem 50%. Ou pega ou não pega. Só que, veja, no vitrificado de vocês atualmente, vocês conseguem dar uma taxa de ainda 10% a 12% acima do meio a meio, que seria ou dá ou não dá. Sim, sim, sim. Já teve um primeiro embrião aí vendido recentemente pelo pessoal da CWB, sim, que teve um preço bacana e foi o primeiro embrião vitrificado. Eu acho que esse leilão foi até, acho que um marco importante, porque mostrou que o mercado está maduro. O mercado que a gente ficava, será que o mercado vai entender e vai absorver, vai entender o que é comprar um embrião sem garantia de prenhez? E o mercado entendeu, tanto que vendeu por um valor interessantíssimo. E eu acho que isso é uma tendência, né? Então, eu vejo a vitrificação também, não só como uma ferramenta, uma estratégia para poder melhorar os teus índices, né? No momento de transferir na melhor receptora, como também ser uma maneira de você empacotar um produto que você pode comercializar, né? Então, eu acho que assim, tem muita coisa para acontecer nos próximos anos aí, em termos de mercado, no cavalo de salto, pensando na biotecnologia da ICSI, né? Agora, eu posso fazer uma perguntinha para você? Pode, senhora. Que é uma curiosidade que eu tenho aqui. Lá vem bomba e não me avisou, hein? Quando tu, uma mulher pra frente, arretada, que pensa em tudo, que está na frente do tempo, que lá atrás foi lá e importou Chacoblu, enfim, fez toda essa loucura. Como é que você viu o projeto Chacoblu? Vamos dizer assim, qual foi a tua dificuldade na hora de organizar isso? Aí que se trouxe um resultado que você esperava? Me fala um pouquinho assim agora do teu... Eu queria ouvir esse feedback do criador aí. Bom, o mais difícil foi convencer as pessoas a que tipo, que as éguas deles não corriam risco, que ia ser uma coisa relativamente simples de fazer, que o resultado realmente ia funcionar, que o sêmen era realmente do cavalo, que eu tinha disponibilidade, que estava oferecendo, porque a pessoa fica, mas como será? E, bom, isso tudo girando, né? Fiz toda a propaganda, falei com as pessoas, e fui de um em um ali, e realmente, devagarzinho,
a gente foi lançando aquele primeiro grupo que tinha 5 pessoas, depois foi um grupo maior que já tinha 8 pessoas, depois um grupo maior que já tinha 11 pessoas, depois um grupo gigante que tinha 15, e depois a gente já não tinha onde enfiar embrião. Eu acho que também o boca a boca e a seriedade, tanto eu acho, eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa séria, trabalhando com um laboratório sério, com centrais sérias que também embarcaram nisso e foram atrás, arranjaram receptora, foi aquela correria. No início, todo mundo queria colocar fresco, a gente começou com uma taxa um pouco pior, porque é aquilo que você falou. Aspiramos 12 éguas, deu 100 e poucos ócitos, deu lá uns 20 e poucos embriões. E cadê as receptoras perfeitas no dia X? 20? Aonde? Né? Saímos que nem umas malucas correndo atrás. Aquele grupo foi um grupo que teve uma taxa pior. Por quê? Porque a gente não conseguiu receptora para todo mundo. Mas depois começamos a vitrificar esses excessos e as pessoas que foram mais, né, corajosas como eu vitrifiquei tudo para deixar as receptoras para as pessoas, para os clientes. Eu me lembro, você falava, os meus você vitrifica e deixa a receptora para o cliente. Um dia eu vou achar a receptora, eu confio que vai dar certo. E ao mesmo tempo fui dando as receptoras para os clientes. Mas daí os clientes vieram, mas você vitrificou? Eu disse, sim, vitrifiquei. A gente pode também? Eu disse, pode, mas aí tem que esperar um pouquinho para achar a receptora. E aí começou a melhorar a taxa de novo. Nossa taxa final, quando a gente esperou para colocar, foi a melhor. Porque aí as pessoas se acalmaram, todo mundo ficou tranquilo, porque não iam perder os embriões, que estavam lá dentro do gelinho, vidrinho, caquinho, e ficou todo mundo feliz. Então, assim, nossa taxa foi boa, todo mundo ficou feliz, as pessoas com quem eu trabalhei querem voltar a aspirar as éguas esse ano, a maioria vai refazer. Então, eu acho que isso já significa que foi um sucesso, né? Porque se ninguém volta é porque teu produto é uma porcaria. Mas como todo mundo vai voltar, eu tô bem feliz. Mas Chacoblu é o desejo do momento, não é o desejo do momento no Brasil, é o desejo do momento no mundo, né, Adri? Eu acho que nós estamos vivendo o momento Chacoblu, né? E agora, o teu próximo projeto é com o sêmen de arado, é isso? Sim, por quê? Porque eu tinha essas palhetas do Diarado, o Diarado não está mais há 2, 3 anos disponível no Brasil, quem tinha palheta tinha, e agora a importação da Alemanha está muito complicada, o mapa exigiu umas regras novas e está impossível praticamente trazer sêmen da Alemanha, e da onde vem o Diarado? Da Alemanha. Ninguém está conseguindo liberação. Então, nesse inteirinho, enquanto o povo não tiver liberação, realmente é um sêmen que o cavalo está vivo, o sêmen existe, se alguém conseguir importar, virá mais, ok. Mas eu, como tinha essas 3 palhetas, eu resolvi abrir as palhetas e fazer a mesma coisa. Claro que o valor é muito menor do que o do Chaco, infinitamente menor, a raspa menos, e eu vou abrir isso para cada vez que a gente fizer um grupo Chacoblu, que já quero começar em julho, assim que vocês me derem data, nós já começamos. Aí eu já abro para o diarado. Então, quem quiser também, tiver éguas que sejam adaptáveis ao diarado, queira usar o diarado, ok, leva lá nas centrais, nós vamos trabalhar com o Zezé, com o Toque, com a Guta. Infelizmente, o Genética fechou, mas existem outras centrais com as quais a gente vai trabalhar também. E aí a gente vai chamando o povo. E outra coisa que a gente fez no ano passado, a gente aspirou Minas Gerais, vocês mandaram uma equipe lá em Minas para aspirar os criadores em Minas, vieram aspirar aqui em Curitiba para aspirar os criadores de Curitiba, não só meus, mas o pessoal. Veio égua do Rio Grande do Sul, veio égua de Santa Catarina, veio as éguas do Paraná, juntou todo mundo lá em casa, a gente fez uma bela aspiração sul. E esse ano já me contataram para perguntar se a gente consegue montar uma aspiração só em Blumenau, para um grupo grande de Blumenau. Então, a coisa vai andar. Nós vamos ter outros grupos. Tem gente do Rio que já me pergunta, mas não dá para fazer aqui? Eu disse, sim, monta aí no mínimo 6 éguas, porque senão não dá, né? E a gente organiza com vocês vão mandar uma equipe, a gente faz um Chacoblu lá, faz um em São Paulo e ao mesmo tempo manda uma equipe para aspirar lá. Eu acho que para quem... muita égua, porque, né? A raspadinha... Para quem está até assistindo, né, Adri, assim, para quem está até assistindo e talvez não tenha muito conhecimento da técnica, é legal a gente falar um pouco isso, assim, né?
que o importante é que a gente consiga aspirar as éguas no mesmo dia. Ah, elas precisam estar todas no mesmo lugar? Não, nós conseguimos trabalhar com pelo menos 3 equipes ou 3 lugares simultâneos. Então, por exemplo, poderia ter uma equipe no Rio, uma equipe em São Paulo, uma equipe no Paraná, enfim, ou em Santa Catarina, aspirando no mesmo dia. O importante é aspirar no mesmo dia. Tá. E aí a gente consegue... É naquele momento, né? Exatamente. Aí nós conseguimos trazer todos esses oócitos para o laboratório, né? Eles têm até 24 horas para chegar no laboratório. Chegando no laboratório, eles vão ser, então, maturados, que é para atingir o estágio da fertilização, porque a gente aspira folículos imaturos, né? Essa é a vantagem da técnica, inclusive, aspirar todos os folículos ovarianos. Então, a égua, minha égua normalmente não cicla, minha égua não ovula. Não cicla, não ovula, faz folículo, mas não ovula. Tá, mas se ela faz folículo, ok, para aspiração tá ótimo. Exatamente. Ela não precisa ovular, ela precisa fazer folículo, né? Então, em julho, tá frio, as éguas estão muito polifoliculares, ótimo. Quanto mais polifolicular, quanto mais folículo a gente tiver no ovário, para aspiração, melhor. Né? Nós não precisamos do folículo dominante. Aliás, é uma coisa que nós estamos vendo, que o folículo dominante não ajuda em absolutamente nada, às vezes até atrapalha. Então, tendo todas essas éguas com folículo ovariano no mesmo dia, recuperamos esses ossos, trazemos para o laboratório, fazemos a primeira etapa, que é a maturação in vitro, para esses ossos atingirem um estágio, então, onde eles podem ser fertilizados. Fazemos a injeção óssito por óssito, né? Então, aqui, abre um parênteses, meu agradecimento e, assim, minha reverência ao Mark, ao Marcos, a dupla que fica lá nos micromanipuladores, trabalhando, injetando esses ossos. E ainda escolhendo as fêmeas, né, Dri? E ainda escolhendo ainda fazendo fêmea ali, ó. Espermatozoide na carinha dele, sei que isso aqui é o XX. Isso. E aí, depois de 7 ou 8 dias da injeção, nós temos esses embriõezinhos para serem ou vitrificados ou transferidos para a receptora, né? Então, assim, desde que a gente tenha uma organização, como você faz, com uma maestria absoluta, que é contactar todo mundo, eu sei que não é fácil, mas contactar todo mundo, entender que todo mundo tem que estar no mesmo dia, entender que 4 ou 5 dias antes da aspiração nós temos que fazer uma prostaglandina para ajudar esse crescimento folicular, as coisas funcionam. Então, esses projetos são muito interessantes porque é uma maneira do pequeno criador, do usuário, que de repente tem uma égua e fala, poxa, eu não pensei em ter o embrião da minha égua, mas hoje eu tenho o desejo de ter o embrião dessa minha égua com um Chacoblu, por exemplo, de conseguir, né, se inserir num projeto como esse, de conseguir, de repente, ter acesso a uma genética que até pouco tempo era inacessível, basicamente, né? E hoje a gente vê na Europa tem vários vitrificados, mas agora não é mais uma questão do garanhão, é uma questão da qualidade das éguas, né? Então o povo está correndo atrás do Chacoblu, mas com a melhor égua que ele tem, óbvio, né? Porque é um procedimento caro e tal, mas e para a venda dos vitrificados, por exemplo, agora a CWB me sinalizou que a gente pode estar começando a ver o mercado Mercosul. Para o Mercosul, a gente meio que já está organizando para enviar. Então, para isso, não basta ser só o garanhão bom, tem que ter boas éguas também. O cara vai fazer uma média da genética absoluta, né? E é isso que eu vi. Boas éguas, os caras estão querendo muito comprar. A gente só está viabilizando como vai ser feito certas coisas, mas com certeza esses embriões congelados, a gente já... Argentina, Chile, já estão bem adiantados. A gente já está... México, Colômbia. O México tem um mercado interessante de cavalo de salto também. Rodrigo, tem umas perguntas aqui. Você está ignorando a turma que está mandando recadinho aqui, né? A sua doida. Não dá! O que mais tem é risadinha. A ideia é a gente tá parecendo uma dupla de comédia. O que mais tem aqui é risadinha. O pessoal rolando de rir, rachando de rir. Mas se eu for responder todo mundo, nós estamos mortos. Eu quero Não, mas tem que responder. E depois... Qual a idade? Ufa, não é nem minha nem sua. Qual a idade... Não, que a idade influencia o número de ócitos? A Flávia aqui perguntou. Flávia, a idade não influencia o número de oócitos, tá? Ela influencia o número de folículos se a idade for muito avançada. Mas o que a gente tem como base é um número que é bem fidedigno, é que 70% dos folículos que a gente aspira
retorna em ócito. Então, a idade é um problema. Depois dos 20 anos, não em número de ócitos, mas na taxa de maturação, na taxa de crivagem, na produção desse embrião dentro do laboratório. Aí sim. A Guta está aqui com a gente, mandou um beijinho. A Guta, que é uma central parceira. O Nilson, o Nilson mandou aqui, vamos aspirar. Muito bem, o Nilson participou, o Nilson é aspirador, está lá nos Estados Unidos. Aqui, essa daqui é para a Adriana. Quanto custa, por exemplo, um produto de ICSI do Chacoblu? Bom, vai ter oferta na live de hoje ou não? Bom, o que acontece? O valor em leilão. Então, a média é o que está em leilão. Vai entre 70 e 85 mil reais são os preços de leilão que foram vendidos no embrião Chacoblu e implantados com mais de 90 dias. Tá? Estranhei confirmado, então, né, Adri? E algumas pessoas já estão, inclusive, vendendo seguro para fazer isso aí. Existe seguro para fazer. Então, um embrião que eu vendi há poucos dias aí também, a pessoa já está fazendo seguro. Então, o seguro vale 12% do valor, de 10% a 12% do valor do embrião, mas se a gente pensar num embrião de 70 a 80 mil reais, eu acho que é compatível com o seguro mesmo, porque... Não que você tenha uma probabilidade de aborto, mas o parto em si é um evento perigoso. Então, dependendo de aonde for feito, dependendo das condições que foram feitas, dependendo, às vezes, a própria égua, pode acontecer uma desgraça. Sim, e você claro. Parto isso aí. E aí... Não, se você tiver 10% de problema de parto na tua propriedade, você pagou o seguro. Exatamente. Então, as pessoas estão assegurando. Eu sou maluca, não estou assegurando coisa nenhuma, porque eu vou na raça. Eu tenho certeza que eu tenho corpo fechado e comigo não acontece nada. Agora, eu indico para todo mundo sair atrás de seguro, porque é um valor importante, né? Eu tenho ainda 3 embriões congelados, vou fazer uma montanha esse ano para mim, para guardar, para colocar a seguir. Estou com vários clientes já para essa primeira aspiração que vai ser do Chaco em julho. Já estou com pelo menos umas 7 ou 8 éguas, fora as minhas. Então, isso aí já vai dar um start razoável, porque já é o início das receptoras também começando a ciclar a partir de agosto. A gente pode isso tudo vitrificar. Assim que as éguas receptoras fizerem e comerem, a gente já tem onde colocar. E aí todo mundo fica feliz, né? Sim. Odri, aqui outra pergunta. Quanto custa para fazer? Então, assim, a Adri falou aqui do custo da genética, né? O custo do serviço hoje, a gestação de ICSI, já incluindo o aluguel da receptora, vai sair alguma coisa ao redor de 20 mil reais. Por quê? Porque você tem a aspiração folicular, que é a primeira etapa, custando R$750 por égua, mais deslocamento, independente de resultado. E depois o embrião confirmado, custando R$19 mil a gestação. Sendo que 14 mil é custo de laboratório, 5 mil é custo de aluguel de receptora nas centrais parceiras. Hoje em dia, tem um outro modo de trabalho também, que além de cobrar por gestação confirmada, tem a possibilidade de cobrar por embrião. Então, o embrião no D8, assim que sai, quando termina a produção dele, o embrião sem garantia de prenhez custa R$3.850. Mas aí o criador compra o embrião, transfere a taxa de prenhez, independente da taxa de prenhez, ele compra por embrião sem garantia de prenhez, né? Para vitrificar hoje tem um custo somente da operação, da vitrificação, é preço de custo, que é R$650 por embrião. Quando você desvitrifica esse embrião, vale a regrinha. Se é por prenhez, R$19 mil. Se é por embrião, R$3.850. E aí, se comprar por embrião, você tem um desconto de 650 que você já pagou na vitrificação, paga só mais 3.200. Se fez a opção por gestação e esse embrião confirmou, você também tem um desconto. Você só não tem um desconto se você fez a opção por gestação e o embrião deu vazio. Então, assim, a empresa só não devolve dinheiro, mas a partir do momento que eu descongelo esse embrião e ele gera uma nova receita para o laboratório, a gente aplica os R$650 de desconto, né? Como o proprietário do Garanhão, Rocco Luiz, fez uma pergunta aqui, Dri. Eu estou trabalhando de assessora para você, hein? Como
proprietário do Garanhão contabiliza os produtos de ICSI? Bom, a In Vitro vai me comunicar as gestações que deram 90 dias, né? Então, cada vez que vai dando 90 dias, a Anitta, coitada, que deve estar assistindo a gente, fica perguntando para a central onde essa receptora está o tempo todo. Como que está essa receptora? Como que está essa receptora? Como que está essa receptora? Aí o veterinário tem que mandar um laudo, né? Dizendo, ó, palpada 90, palpada 60. Não, primeiro, né? Palpada de 10, depois palpada de 30, palpada de 60, palpada de 90. A partir do momento que ela deu 90, vai mandar o boletão pro proprietário, pro proprietário do embrião. E aí ela me comunica que deu 90 e que eu tenho que fazer a comunicação de cobertura, né? Do Garanhão. No meu caso, quanto custa? Chacoblu, 3.500 euros a cobertura. Euro do dia, não euro do turismo, euro do dia oficial. Como que funciona? Você, no dia da raspadinha da sua égua, né, que você vai lá vai levar a tua égua para aspirar, você paga uma taxa de 150 euros. Se ela não der nada, você morreu com 150 euros porque eu tive que detonar metade da minha palheta, não, 1/10 da minha palheta para você, que não vai voltar nunca mais, mas se deu, quando você for pagar os 3.500 euros, eu vou descontar esses 150 euros, você vai me pagar com 90 dias de gestação, 3.350 euros. No caso de arado, 50 euros a taxa de palheta e depois 1.000 euros a taxa do garanhão. Desconta os 50, você vai pagar 950 quando der a taxa do diarado. Então, o diarado vai estar bem em conta, vai dar para usar. A Preenis paga aos 90 dias, Dri. Também. O valor da cobertura do Chacoblu e do diarado paga com 90 dias de gestação. 90 dias de gestação e se você optar por congelar, é problema seu. O embrião existe. Então, quando der 90 dias de congelamento, eu vou lhe cobrar a cobertura. Entendi. Enfim, bom, 90 dias pós-aspiração, vamos dizer assim, né? Sim, mas no ano passado, por exemplo, eu dei 30 dias porque conforme a gente viu que não tinha receptora, para que eu não perdesse os embriões, não colocasse receptora ruim e a taxa caísse e as pessoas ficassem infelizes, o que eu fiz? Eu dei mais 30 dias de vitrificação para a pessoa procurar por 30 dias uma receptora decente para colocar o seu embrião. Então, na verdade, o cara está com 120 dias para pagar essa taxa de cobertura, né? Se ele vitrificar. Tá. Rodrigo, deixa eu ver o que mais tem aqui. Nossa, eu já não enxergo, gente. Depois. Mas eu enxergo, por isso que eu não tô lendo. Não, mas tá bom que eu ainda estou de assessora aqui. Thaís me perguntou aqui: vocês vêm aspirar folículos aqui em Colina? Sim, nós vamos até os lugares para fazer aspiração, desde que a gente tenha no mínimo 4 ou 5 éguas para serem aspiradas no mesmo dia, tá? Mas dá para a gente se deslocar sim. Aí, um monte de risadinha. Não sei porque o povo tá rindo e chorando tanto, Dri. Eu não falei nenhum palavrão, mas ela... Zezé escreveu aqui que a comunicação será feita pelo laboratório, o proprietário do sêmen apenas vai autorizar ou não o pré-registro do produto. É isso aí. Claro que, como foi bem colocado aqui, é o que a Adriana falou. Como a In Vitro tem o controle da palheta, eu tenho o cuidado com essa palheta está sobre nossa responsabilidade, né? Então, toda a produção, por exemplo, do Chacoblu que nós fazemos, a Adriana é informada, Odri produziu tanto, para quem, deu prenhez e tudo mais. Primeiro, para ela cobrar, e segundo, para ela poder regularizar esse registro junto à associação, né? Então, nós informamos o proprietário do sêmen e nós informamos a associação também. Então, essa informação é validada pelo proprietário e pelo laboratório para a gente realmente ter esse controle bem feito. Isso tem sido um trabalho recentemente elaborado pelo CDT da Associação do BH, né, Adriana? Então, a gente tem um formulário específico para comunicação de prenhez e de embrião de ICSI. Então... também tem que ativar, entendeu? Então, 3 pontas.
O dono da égua tem que dizer que a égua foi feito ICSIS, vocês têm que dizer que fizeram, que deu certo e que está vivo, e eu tenho que dizer, ok, eu realmente recebi o pagamento desse sêmen, vou liberar a cobertura desse cavalo, porque tá, fulano pagou, ok, fechou. Boa noite, o potinho nasceu, registro na mão. Sim. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Eu tenho que chegar pertinho agora para ler aqui. Qual o maior desafio tecnológico na criopreservação embrionária? Realmente foi entender que meio, que tempo, que protocolo, de maneira geral, funcionava bem para esses embriões de ICSI, que são embriões diferentes, por exemplo, dos embriões de coleta. Nos embriões de coleta nós temos uma cápsula. No caso dos embriões feitos no laboratório, in vitro, nós não temos a formação da cápsula. Então, tem algumas particularidades do embrião produzido in vitro que nós entendemos e que nós temos que respeitar no momento da criopreservação também. Rafael perguntou, clonagem, informações, por favor. Nossa, Rafael, isso aqui dá outra live, meu filho. Você perdeu a live da clonagem. Dá uma outra live, mas eu vou ter todo o prazer do mundo para falar. Eu vou deixar aqui depois, por escrito, o meu telefone para todo mundo. Vou digitar aqui. Quem quiser informações sobre clonagem, sobre ICSI, sobre estágio, sobre visita na in vitro, nós temos sempre o prazer em receber, tá aí. Mas isso rende outra live. Mas a clonagem é uma técnica comercialmente já estabelecida, temos bastante clones nascidos de várias raças e podemos conversar isso depois. Sem dúvida, nós vamos ter o maior prazer aí em poder falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver o que mais aqui, Dri. Qual a parte mais desafiadora da técnica? Junto aos clientes! São os clientes. Na verdade, acho que é cultura, né? A parte mais desafiadora é você começar uma técnica nova. Isso aconteceu na transferência de embrião, né? Lá atrás, quando começou a transferência de embrião no Brasil, que o pessoal não sabia como era, existiam os mitos, existiam medos. Então, acho que assim como aconteceu com outras biotecnologias, o maior desafio é cultural mesmo, é a informação. Por isso que toda vez que a gente é convidado para live, para palestra, para qualquer coisa, nós estamos disponíveis, porque acho que só com a informação é que a gente consegue esclarecer o que de fato acontece na ICSI. Uma pergunta que sempre nos fazem muito, e apesar de não ter sido feita aqui, é melhor que a gente já trate, é que existe um medo muito grande. Nossa, e como é que funciona a aspiração? Tem risco, a minha égua vai ficar infértil? Tem risco da égua morrer? O que pode acontecer? Então, vamos tratar com transparência o que é a aspiração folicular, né? É um procedimento invasivo? Sim. Nós vamos entrar com uma agulha dentro de uma égua doadora para fazer uma aspiração? Vamos. Como? Não é uma agulha que vai entrar assim de qualquer maneira. Então, junto com a probe do ultrassom, protegido por uma guia, essa agulha vai embutida, vai recolhida, e o veterinário capacitado, não pode ser qualquer veterinário, tem que ser um veterinário que fez um treinamento, que tem um preparo, como nós temos aí hoje, Rafael, Tiago e Gustavo, integrando a nossa equipe. Esses veterinários vão até a propriedade, vão fazer essa aspiração, e vão, sim, introduzir via vaginal, vão até fundo de vagina com essa probe, junto com a agulha protegida dentro de uma guia. E aí, quando eles estão com o ovário justaposto contra essa guia, quer dizer, só no momento que a gente tem ovário, aí, é ótimo, essa sintonia é perfeita. Quando nós temos ovário grudado na cabeça da guia, é que a gente vai exteriorizar essa agulha, entrar no folículo e aí sim fazer essa aspiração de todo o líquido folicular, essa escarificação da parede folicular. Então, é uma técnica que precisa ser feita, primeiro, por pessoas capacitadas, é uma técnica que exige cuidado, é uma técnica que tem risco? Sim, tem. A literatura internacional, publicações dos grandes laboratórios internacionais mostram e retratam e relatam 1% de chance de ter um abscesso, uma fibrose, uma ruptura,
Enfim, N complicações decorrentes da aspiração folicular. 1% das éguas, isso está previsto. Isso é um risco que ocorre. Isso pode acontecer. Né, qual é o risco? Qual é o risco real? O que nós temos aqui de estatística, tá? Como eu falei para vocês, são 3.050 éguas aspiradas. Até hoje, das 3.050 éguas aspiradas, se nós pensássemos no 1% que a literatura relata, era para a gente ter tido problema em 30 éguas. Até hoje, nós tivemos problema em 2 éguas. Então, realmente, assim, nós tivemos 0,1% de problema perto da quantidade de éguas que nós aspiramos. Sim. Agora, como qualquer procedimento invasivo, como qualquer procedimento, existe um risco, né? Eu digo que assim, Dri, palpar uma égua, inseminar uma égua, tem um risco. Pode acontecer uma ruptura de reto, pode acontecer... A palpação. Exatamente. Então, não é diferente. Não é diferente. Mas os números nos deixam muito tranquilos em relação a isso. Ah, mas é uma potra nova, eu tenho medo de ficar infértil. De novo, tem que ser por uma equipe capacitada. A gente sabe que no momento da aspiração folicular, esse ovário ele é colocado... Mostra aí, cadê o ovário e a guia? Esse ovário é colocado de uma maneira que você está protegendo toda a parte de ligamento, de oviduto, ele está nas costas do que você está mostrando aí. Exato. Então, é uma questão de consciência, cuidado e realmente estar capacitado para fazer aquele procedimento, né? Existe um cliente no parto de milha, Adri, que nós trabalhamos, que ele trabalha num sistema de sanduíche, que a gente chama, né? É um Aras que faz muito embrião de ICSI, mas é um Aras que tem uma produção comercial muito grande. Um Aras que é muito reconhecido e eles também têm produção com as potras de embriões convencionais, porque no embrião convencional eles usam sêmen que tem uma boa qualidade, que não tem tanta limitação, não tem por que fazer ICSI, né? E para alguns garanhões específicos eles usam a tecnologia da ICSI. Várias vezes nós aspiramos as éguas, deixamos o folículo maior dominante, o veterinário dele continua controlando essa égua, insemina com base nesse folículo dominante e faz a coleta de embrião convencional. E ele continua coletando embrião e fazendo mix. Então, assim, durante a estação de monta toda, as éguas dele, as potras, inclusive, as potrancas, elas o tempo todo estão migrando entre ICS e transferência de embrião convencional. Foi o que eu fiz. Até você também, né? Nós tivemos, na tua casa também, teve uma égua que nós aspiramos e depois você cobriu e coletou. Ou já tinha coberto? Como é que foi? Cobriu. Aí você marcou a data da ICSIS, a gente já tinha inseminado. Aí ela estava coberta, isso. Pau na caçuleta, só que assim, dias, né? Ela foi coletada 2 dias depois que vocês aspiraram. Nós aspiramos, fizemos 2 embriões dessa égua e ela deu o embrião de outro cavalo da transferência. Na coleta convencional. Pois é, ou seja, quando nós aspiramos, ela já estava com o embriãozinho no útero lá. Sim, tecnicamente ela já estava prenha, né? Sim, temos sim. 56 minutos restantes para a nossa live, Perla. Que mais diremos ao público que nos ama aqui? Deixa eu ver aqui. Se a raça diminui, aumenta a porcentagem de sucesso. Nós temos mais sucesso nas raças quarto de milha e brasileiro de pismo, quando a gente compara, por exemplo, com manga larga e manga larga machador. O Zezé colocou aqui de novo, esclareceu que o laboratório comunica o BH a existência do embrião. E aí o veterinário que inovular, que transferir esse embrião, vai comunicar a cobertura e o dono do sêmen, então, faz a liberação, né? Como a Adriana explicou também. Aqui, quais os riscos para as éguas que ainda estão em idade de atleta? Nós já falamos sobre a questão dos riscos. Quer dizer, a única recomendação que nós damos, que acho que é importante a gente colocar aqui, né, Dri? Égua que está em competição, nós aspiramos, claro que essa égua vai ficar dolorida, né? Na verdade, nós estamos aspirando vários folículos ovarianos. Então, qual que é a recomendação? Que 5 a 7 dias pós-aspiração, essa égua não participe de campeonato, que ela fique quietinha, que ela fique, né, sem trabalhar. Outra. Uma égua, esquece um pouquinho a aspiração, uma égua, no dia da ovulação, a égua sente dor na ovulação. Isso é natural, a ovulação provoca dor, né? Então, o que nós estamos fazendo? Aspirando vários folículos pequenininhos, né? Não é uma ruptura folicular tão grande como é a ovulação, não é uma inflamação provocada tão grande como a ovulação,
Mas nós estamos provocando múltiplas pequenas inflamações que causam uma mega inflamação. Então, claro que esse ovário vai ficar dolorido no dia seguinte, no outro dia e tudo mais. Então, realmente, essa é a única recomendação que, de fato, precisa ser seguida, além de todo o protocolo padrão que a In Vitro recomenda de anti-inflamatório no dia da aspiração, antibiótico, seguir o tratamento de antibiótico